Paz do Senhor, meus amados, como é que vocês estão? Tudo bem? Amados, queridos, antes que o nosso curso comece assim a realmente estar aqui, na nossa igreja, eu quero falar um pouquinho sobre liderança cristã, amém? Só para passar aos meus irmãos, para dar um incentivo aos meus irmãos, sobre um assunto muito importante. Eu falei que a gente ia passar aqui esse assunto na igreja, mas conforme os trabalhos que vai ter, não vai ter condições de a gente estar aqui no domingo de manhã passando. E eu quero passar rápido em alguma parte do estudo, para você poder já começar a entender e incentivar, para o nosso grupo aqui do IBBC. Eu quero falar só um pouquinho sobre liderança e administração, E possivelmente também a administração eclesiástica depois, mas a gente quer falar logo sobre liderança e principalmente liderança cristã, amém? Liderança cristã. Mas é interessante a gente saber logo, quando se fala em liderança, muitas vezes nós nos confundimos liderança com administração, Há uma grande confusão nisso aí quando a gente começa a estudar o que é liderança e o que é administração, qual é o conceito de liderança. Então a gente tem que entender que liderança vem do princípio de influenciar, conceito mais dado por liderança, as definições de liderança. Tem alguns escritores aqui, a gente tem também, mas uma definição muito precisa que liderar é a questão de influenciar. Então todo líder ele tem que ser o quê? Influenciador. É diferente do administrador. Não é? Administrador, ele administra problema. E o líder ele influencia, trazendo assim solução, já solução futura. Antes que o problema possa acontecer, mas o líder ele consegue influenciar. Então a gente vê a diferença, quais são as diferenças entre liderar e administrar? Administrar é gerenciar, enquanto liderar é influenciar. Então administrar é o quê? É gerenciar. Daí é que vem uma diferença muito grande que é necessário a gente entender. Quando a gente fala a diferença entre o líder e o chefe. O líder ele influencia, o chefe ele dá ordem. Nisso a gente vai aprendendo sobre liderança cristã também, que é muito importante a gente entender a diferença passada em autoridade e autoritarismo. A questão da autoridade, o poder que tem de autoridade vindo da liderança cristã, ele tão somente ele influencia. Quando a gente vê a questão da autoridade vindo para a administração, é algo de mais de ordenança. Aí é uma diferença. Então, administração e liderança, há uma diferença. Liderança, ela vem um poder, como eu já disse, de influenciar. E administrar é gerenciar. Mas a gente fica olhando outros conceitos que tem. No capítulo de número 2, a gente vê a questão aqui dos paralelos entre liderança e administração. Está dizendo que a administração é eficiente e a liderança é eficaz. Daí você começa a ver a diferença. A administração é eficiência subindo a escada do sucesso. Liderança determina se a escada está posta contra a parede certa. Então a gente começa a ver os paralelos aqui, tá na nossa lição aqui, a gente começa a ver alguns paralelos. É necessário a gente entender aqui, quando se pede na Bíblia algum exemplo de líder, eu sempre lembro, segundo Reis capítulo 6, a questão do influenciar. A liderança cristã, como eu vim falando, é influenciar. Então, se a liderança ela tem o poder de influenciar, a gente vem na Bíblia aqui, segundo Reis, capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante. Esse texto é bastante conhecido, eu sempre falo nele, mas tem outros também que a gente pode tirar exemplo, como na questão de Moisés. A gente vê Moisés ali na questão da liderança. A gente mais na frente pode ver outros princípios de liderança sobre a vida de Moisés. Ele teve também umas complicações, a qual o seu sogro ali pôde intervir, e ele aceitando o conselho do seu sogro ali, ele conseguiu fazer ali uma administração. Ele teve a questão da liderança, mas ele entrou com a administração em meio ao povo ali.
Mas quando a gente entende, segundo Reis, capítulo 6, versículo 1, voltando, diz assim: e disseram os filhos dos profetas Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face não é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. Você vê que quando o problema vem para Eliseu, ele com o povo, ele começa a fazer um papel de administrador. Ele dá a ordem, ele conclui ali, ele acata, vamos dizer, ali o pedido, mas ele diz: ide. Ele dá uma ordem, esse ide é no imperativo, ele pode ir. Então ele está fazendo um papel, a gente entende, até de um administrador, ou até também de um gerenciador, do chefe. Mas em frente a gente vê no versículo de número 3, que diz assim: e disse um: serve-te de ires com os teus servos, e ele disse: eu irei. Você vê que no meio da organização ali, no meio do povo ali, no meio dos servos, no meio dos alunos, melhor dizendo, chegou e disse: olha, serve-te um ir. E quando esse um começa a falar, a gente vê um princípio ali de liderança e de liderado, que a gente vê os liderados querendo a posição do líder. Ele começa a dizer: serve-te ir. Aí diz a palavra do Senhor no versículo 4, e foi com eles. Antes de terminar o versículo 3, melhor dizendo, no final do versículo ele disse assim: e disse: eu irei. Então a gente já vê um Eliseu agora, não mais numa questão de ver e ordenando. A gente já vê um Eliseu agora fazendo o papel de influenciador, dando um exemplo de estar ali participando. De um participante. Então a diferença também do líder do chefe, mas a gente está falando aqui do líder, da questão do líder e do administrador, é a questão da sua participação. Daí com a sua participação vem a influência dele. Isso é muito importante quando ele chega a dizer assim: ó, eu irei. Quando ele diz eu irei, você vê que no versículo 4 diz: e foi com eles. Olha a atitude dele. Ele diz: eu, não só de boca, eu irei, e foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Havia ali uma missão. Havia ali o quê? Uma missão que os liderados dele agora perceberam. Sempre que o liderado está observando, isso é bem importante, a posição do líder. E sempre levanta um para querer questionar. Mas ele, observando ali, viu uma necessidade de crescimento da obra. E agora, pelaquela necessidade, ele diz: olha, a gente vai descer o Jordão e vai cortar madeira. E agora? A gente vê a posição primeiro de Eliseu, no versículo de número 12, que ele diz: ide, como eu falei. Já no versículo de número 3, ele diz: eu irei. Com certeza ele percebeu isso. Ele disse: olha, não só é ir demandar, não só é administrar, organizar o povo, pelo contrário, a liderança cristã é diferente. É influenciar, é estar no meio. Ele disse: eu irei. Aí a importância do líder nessa questão de dizer: olha, eu estou no meio do negócio. Aí você vê esse princípio no versículo de número 5. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ah, meu Senhor, porque era emprestado. Veja que coisa interessante. Aconteceu um problema. Imagine se o líder não tivesse perto agora daquele problema. Como seria ali para aquela questão ser resolvida? Então a importância do líder estar perto. A importância do líder, do papel do líder, de não ser apenas um administrador. Ele é um líder, um influenciador. Com ele como influenciador, ele está dando exemplo, ele está de frente. E quando aí as coisas mudam. Ele disse: olha, primeiro ele deu a ordem de ide, não é? Como se fosse um chefe, mas depois ele disse: olha, eu irei. E logo em seguida a gente vê ele no meio, e agora ele está o quê? Resolvendo o problema, trazendo a solução. Não é? A gente vê essa questão aí sobre a liderança cristã. Diz aqui de uns paralelos que eu marquei aqui, que é muito interessante, diz assim: os administradores analisam. Ele tem esse poder de analisar. Ele administra, ele lê, ele analisa, ele está vendo
todo problema ali, ele está vendo questão por questão. Já digo que o quê? Os líderes inspiram. Olha que coisa linda a diferença. Veja que diferença. Os administradores atingem meta. E os líderes influenciam o comportamento. Enquanto os administradores estão querendo uma meta, é por isso que há muita igreja que muitos líderes que não estão fazendo papel de líderes, estão fazendo papel de administradores. O que é que eles estão fazendo? Eles apenas querem conquistar uma meta. Aí vem a diferença também entre o líder e o administrador, porque na cabecinha dele é apenas o que? Conquistar uma meta. A igreja e o seu povo está sendo trabalhado ali como número. Olha, eu quero mais quantidade no departamento infantil, quero mais quantidade no departamento das mulheres, dos homens. Enquanto os líderes não, eles inspiram. Está dizendo aqui que os líderes influenciam o comportamento. Eles inspiram e influenciam o comportamento. Ele não está ligando tão somente para a meta, para número não. Ele sabe que por trás daquele número tem alma. Dentro da igreja, tanto a alma das crianças, como do adolescente, como também dos jovens, dos adultos, dos mais idosos. Então ele tem que trabalhar o quê? Cada um por cada um. Não pensando tão somente em seguir suas metas. Tem igreja que ela tão bem administrativamente, tem que ter administração, mas ela já faz todo o programa desde o começo do ano, que tem que ter, glória a Deus, mas às vezes ela só pensa em atingir meta. Uma meta financeira, uma meta questão de estudo, mas ela às vezes peca na questão do liderado e influenciar, que isso é muito importante, porque enquanto o administrador ele está querendo atingir meta, o líder ele está querendo influenciar. Então, para o líder ele influenciar uma pessoa, ele conquistou, ele influenciou, ele sabe que ali vai dar dando fruto. Vai dando fruto. Então a gente vê John Maxwell, né, um grande pastor que ele fala sobre liderança, ele botou a definição bem precisa. Ele diz: liderança é influência. Então liderança é influência. A gente conhece um bom líder, já começa até de criança. A gente está falando em liderança cristã, mas como eu já disse, às vezes um bom líder ele já começa desde, a gente já começa a perceber até quando ele é uma criança. No meio das brincadeiras ele já tem o poder de influenciar, ele já tem o poder de liderar. Ele diz: desse jeito aqui, eu quero a brincadeira desse jeito, dessa forma, dessa maneira, e o povo e o resto das crianças vai com ele. Ele ali a gente já sabe que ele tem um poder no meio dele, o que? De liderança. Então o assunto de liderança, principalmente chamado para liderar, a gente vai ver, no nosso seminário, é muito grande, isso é muito importante. Isso vai mudar muito o comportamento de muitos pastores, de como ele está agindo com a sua igreja, como o líder ele está agindo com os seus liderados. Isso aí é muito importante. É que a gente aqui diz que capítulo de número 7 vai falar sobre o caráter do líder cristão. A gente fala muitas vezes forjando o caráter. A gente fala dentro da igreja, vai ser estudado isso. A gente fala no capítulo 6, liderança servidora. Uma coisa linda. Tem gente que não sabe, pensa que todo líder é para ele ser o quê? Servido. Mas a gente aprende na liderança cristã que tem que ser o quê? Servo. Então, há muito, cada página dessa aqui, há muito o que aprender. Há muito o que aprender. Falando sobre poder ou autoridade, eu só falei algumas coisas, tem diferença. Isso é só o começo, não é, do conceito de liderança cristã, diferenciando, como eu estava dizendo aqui, a diferença entre liderar e administrar. Mas a gente vê aqui, eu marquei algo que é muito importante, né? A qualidade do amor e exigência de uma boa liderança. O que é que se espera de uma boa liderança? A gente está vendo no requisito aqui, no capítulo 12,
dessa matéria que fala assim, requisitos para um futuro líder na igreja. Pastor, eu estou agora na igreja, um futuro líder na igreja. Quais são os requisitos? Quais são os requisitos? Entre vários aqui, no capítulo 12, verso ponto 1, fala sobre a liderança com amor. A liderança com amor. E eu marquei algumas coisas aqui que é muito importante, que fala sobre a paciência. Não é? Está dizendo aqui que todo líder tem que ter paciência. Todo líder tem que ter paciência. Esta qualidade de caráter é essencial para um líder, na medida em que a paciência e autocontrole são os fundamentos do caráter e, portanto, da liderança. Sem controle sobre nosso desejo básico e capricho, dificilmente reagiremos corretamente em situações embaraçosas. Ele está falando aqui que o líder tem que ser paciente. Não é o que é um líder paciente também? É saber administrar agora que vem a administração, uma administração do seu eu, não é? A administração dos seus sentimentos, para poder o quê? Ter paciência. Para estar dizendo aqui, para ter o autocontrole, para que os seus caprichos não venham assim interferir na sua liderança. Não é? Que caprichos são esses? Às vezes ele não quer escutar alguém, ele não é humilde de escutar. Aí fica difícil. Então isso aí vai com certeza influenciar. Porque às vezes um liderado, ele tem. Não é? O liderado, ele tem uma opinião um pouquinho de fora sobre o que está acontecendo e ele simplesmente não quer escutar. Está falando aqui sobre a gentileza. Não é? Na verdade, a gentileza é um ato de amor, porque exige que nos interessamos pelos outros, até mesmo por quem não sentimos qualquer afeição. Não é? Imagine, às vezes não sentimos qualquer afeição, mas a igreja é um lugar público. Então vai vir diversas pessoas. Pessoas doentes espiritualmente, pessoas com problema em casa, mulheres com problema com esposa com problema com mulheres, crianças que às vezes vêm com problema de violência em casa, vêm com um quadro de violência e outras coisas mais, problema financeiro. E às vezes ele chega numa igreja ali é o último refúgio deles ali. Às vezes passou um dia totalmente, vamos dizer assim, estressante, e ali é um ponto de socorro para ele. Às vezes se indica um ponto de socorro e o pessoal não entende. Ele vem se socorrer. Aí imagine, quando entra pelas portas, aí encontra uma pessoa que não é gentil, que não tem gentileza. A liderança que está na frente, o pastor que está na frente, ele não tem a gentileza. Ele não pode, o pastor não vai poder passar, que ele está no dia ruim. Ele vai passar para a sua igreja, passar para o povo. Não, ele é daí que vem a expressão que comer a palha e dar o trigo. Apesar que ele é ser humano, mas ele tem que ter, lembra, a paciência. Ele tem que ter, foi falado aqui, o autocontrole. E aí vem o quê? A gentileza. Aí é daí que está. Isso é bom. Quando a gente começa a estudar essa questão de liderança cristã, gente, isso é riquíssimo. Isso é riquíssimo demais. Muda, com certeza, a visão. A visão de qualquer pastor, de qualquer líder. Quando fala-se humildade, está falando aqui no conceito da humildade sobre liderança cristã, diz assim, não podemos confundir humildade com passividade, modesta ou até mesmo com baixa autoestima. Não é? Quando fala confundir humildade com passividade. O que é passividade? Ser passivo das coisas, passivo dos erros, passivo de certas questões. Aí não, eu sou humilde e não vou não. Às vezes é necessário usar a sua autoridade. Mas lembrando que eu falei no começo, a autoridade não é autoritarismo. Não é? E cuidado para a gente depois não dizer que é tão humilde. Não, eu sou assim porque eu sou humilde. E ser passivo de certas coisas. Está dizendo aqui, os líderes humildes não sofrem nenhum complexo de inferioridade. Eles sabem que não tem todas as respostas e aceita isso com naturalidade. Veja que coisa linda. Para você gravar,
está dizendo aqui, olha, que o líder humilde não sofre nenhum complexo de inferioridade. Ele sabe que não tem todas as respostas. Ele sabe que não tem. Ele não tem todas as respostas. Mas ele não sofre um complexo de inferioridade. O que é isso? Achar que alguém é maior do que ele, porque ele não soube responder. Aí vê uma ovelha dentro da igreja, não é o pastor, ela vai saber algo que o pastor às vezes não está sabendo. E isso é natural. É claro que o pastor está lá na frente para dar a resposta, para ensinar, para guiar, mas às vezes tem determinado assunto que ele está leigo e a ovelha está sabendo. Então aí vem a questão da humildade, reconhecer, escutar. Aí vem a questão do pastor, ele entenda isso, liderar com humildade. Ele saber que o altar da igreja, o líder que está na frente do departamento, ele tem que descer a sua mente de acordo com quem está a igreja dele, com quem está o povo dele. Não adianta ele chegar lá na frente e só querer esmagar a igreja com palavras difíceis. Não é? Com palavras que queiram tão somente mostrar a sua superioridade. Não, ele tem que ser humilde para saber que ele não sabe de todas as coisas. E quando ele for perguntado e não saber, ele não se sentir inferiorizado, né? Complexado. Não tem coisa pior do que um líder complexado. Um líder complexado, ele não aceita sugestão. Um líder é complexado, ele não aceita opinião. Um líder é complexado, é muito difícil. Ele está com a sua autoestima baixa. E é importante a gente entender esse assunto aqui. Isso muda muita visão. Quando a gente começa a entender o que é liderança cristã, aí quando vocês começarem a estudar o que é liderança cristã, vocês começam a entender o movimento da igreja, porque está acontecendo certas coisas. Quando você começa a ver a liderança, você estudando, você começa a entender por que a igreja é daquela forma. Nunca esqueça, a igreja geralmente é a cara do seu pastor, é a cara do seu líder. Não é a cara do seu líder. Aí está dizendo aqui, quem é humilde dificilmente se ofende nem revida. Olha que coisa linda de uma liderança. Ele não se ofende e nem revida. Está dizendo aqui que a característica do líder que ele é a humildade. Porque ele sabe, muitas vezes, que ele está certo. Ele sabe que muitas vezes que está certo, mas ele não vai chegar e querer esmagar ninguém com o conhecimento dele. Às vezes é necessário saber perder para poder ganhar. Isso é de alta valia, isso é muito importante. Eu vou terminar aqui, que tem muito... Isso é só um incentivo a vocês, para a gente aqui começar a fazer, que isso é muito gostoso quando chega nessa matéria, a gente poder debater essas coisas em sala de aula. A gente começa a entender o papel do líder. Será que eu estou liderando bem? Como é que eu vou liderar? Aos pastores também. Isso é muito interessante. Viu? É muito interessante. Então muda toda a nossa visão. Está dizendo aqui que o líder tem que ter... sobre a falsa humildade. Pior que a falta de humildade é a falsa humildade, que leva uma pessoa a se sentir muito orgulhosa de estar agindo de modo humilde. Isso é terrível. Não é humilde, mas ele posta uma falsa humildade. Respeito, tratar todas as pessoas com a devida importância. Deu para entender? Um papel de um líder cristão, de um pastor cristão. Ele tem que tratar todos na igreja com o devido respeito. Lembra quando eu falei respeito, carinho, gentileza, paciência? Vem a questão do respeito. Então ele vai falar desde a criança e até o adulto. Ele vai respeitar desde o dizimista até aquele que não é ainda dizimista, o que não é dizimista tão somente, o que vai ser, o que não vai ser. Ele não pode ter essa diferenciação. Ele não pode ter. Isso é a liderança. Aí está dizendo aqui, o perdão, não é? Significa absolver alguém de sua culpa
deixar para lá o ressentimento. Não é? Isso é o líder, ele trabalha com isso diariamente, ele tem que saber trabalhar. Se o líder não saber trabalhar com o perdão, ele não tem ministério, ele não tem liderança cristã. Ele não tem liderança. Às vezes o pessoal confunde a questão de disciplina. Às vezes vê uma ovelha acontecendo algo, não estou falando aqui em cobrir pecado, mas tem líder que ele diz, olha, vou disciplinar, porque está merecendo, está em pecado, tem que estar assim. E ele não sabe que o ato da disciplina é para chamar a correção. Você perdoa, mas chamar a correção para levar aquela pessoa a Deus, mais próximo ao Senhor. A disciplina não pode ser tão somente um ato de castigo, mas um ato de chamar para perto do Senhor. Aí é muita questão a gente tem sobre liderança cristã. Eu amo muito esse assunto, por isso que eu estou passando um pouco para vocês aqui, essa diferença entre administrar e influenciar, e que é liderar, e mais importante, a liderança cristã. Muito me alegro em passar, e confesso à igreja que esse assunto não é só decorar, a gente tem que aprender, principalmente nós que somos líder de departamento, pastores, presbítero, evangelista, tem que estar com esse assunto aqui em mente. Tenha certeza, a teologia ensina isso aqui. E isso aqui também vem de vocês. Tem que vir também. Não é? Está dizendo aqui, no capítulo 13, ser um bom liderado para liderar. Você só vai aprender a ser um bom líder quando aprender a ser um bom liderado. Lembra de Eliseu? Porque Eliseu mostrou aqui ser um bom líder. Por quê? Voltando, um texto que eu trouxe hoje aqui, a gente terminar, realmente terminar. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 19, eu li aqui hoje, no ciclo de oração, mas eu quero trazer aqui no versículo de número 21. 1 Reis, capítulo 19, versículo 21, diz assim: voltou, pois, de trás dele, e tomou uma junta de bois e o matou, e com os aparelhos dos bois cozeu, e as carnes as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias, e o servia. Vê que coisa linda. Princípio de liderança. Primeiro, para eu liderar, eu tenho que aprender a ser servo. Princípio de liderança. Primeiro é liderar, eu tenho que ser o quê? Liderado. Então fica essa dica aí. Isso é só um resumo. Um pouco do resumo sobre o que é liderança cristã. Eu gostaria muito de passar para vocês mais desse assunto aqui. Mas já faço só esse pequeno resumo aqui de meia hora para incentivar meus irmãos. E esse já é uma das últimas cadeiras. Isso já é para mais pastores que está sendo formado. Isso já é a 35ª. Veja que coisa. Já para a gente quase terminando o curso, mas só no final que a gente vai ver toda essa questão de liderança. Amém, em nome do Senhor Jesus. E lembre-se sempre, estamos aos líderes, já para a gente ir aprendendo diferenças de liderar. Liderar é influenciar e administrar é saber, principalmente liderança cristã. Estamos lidando com almas e não apenas com números, com quantidade. Essa é a diferença. Enquanto o administrador pensa em metas, o líder ele pensa em influenciar. Ele tem a visão de influenciar. Não são apenas metas. Principalmente cristão. Ele tem a visão de influenciar, de modificar aquela pessoa e modificar aquela vida. Em nome do Senhor Jesus. Isso é muito lindo. Depois a gente vai ver mais à frente um líder servo, como eu falei aqui.
não é a questão do líder que prepara já o seu liderado, questão de preparação de liderado. Isso tudo é muito assunto extenso. E eu creio, em nome do Senhor Jesus, já diga, amados irmãos, vamos lá, vamos, só até agora, só 3 pessoas até agora, tem que ter mais até esse final desse mês, para a gente poder dar início a esse curso. Então eu conto com vocês. Esse é um dos últimos assuntos, vai ter bibliologia, a gente tem aqui teologia do Novo Testamento, apologética cristã, teologia contemporânea, muitos assuntos. Eu trouxe esse assunto aqui porque é um dos assuntos que eu mais aprecio, que eu mais gosto. Como é o que eu tento viver ele, tento aplicar não tão somente na questão aqui do aprendizado, mas no meu dia a dia. Foi a cadeira que eu mais me identifiquei, então eu trago esse resumo com todo carinho, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, forte abraço a todos, vamos lá, gente, para no final desse mês, eu quero no máximo, no final desse mês, nós já estamos entregando toda a matrícula para a gente poder estar fazendo esse curso, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, a gente já está passando da metade do mês, já está chegando na metade desse mês, vamos lá, para junto aqui a gente está fazendo esse curso em nome do Senhor Jesus. Forte abraço, fiquem na paz, uma boa noite para todos.